Igreja? Amém. Vocês estão bem? Amém. É? E vocês, crianças? Vocês estão bem? Estão animados? Eu trouxe uma história muito legal para vocês. Quem quer saber? Hoje eu vim falar para vocês de um menino. Querem saber o nome dele? O nome dele é Mucho. Vocês olhando para o Mucho, vocês acham que ele tem algum problema? Vocês acham? Vocês acham que ele tem alguma dificuldade? Não, mas ele é bonito, loirão. Olha lá que bonito, não é? Aparentemente ele é um menino perfeito, não é? Ele está bem vestido, cabelo bem arrumado. Ele é um menino aparentemente perfeito. Como muito de nós, sabia? Sabia que muito de nós, às vezes andamos arrumado, bonito, cheiroso, com um sorriso no rosto. Mas será que a hora que a gente entra em casa, no nosso quarto, a gente continua assim? Sozinho? Só a gente e Deus? Será? Eu acho que não, não é? Mucho guarda muitos segredos. Ele é um menino que ele tem muitos problemas. Mucho vou contar para vocês como Mucho está. Mucho está doente. E embora ele aparenta estar bem, Mucho está muito doente. E vocês sabem por que Mucho está doente, crianças? Vocês querem saber por que ele está doente? Muitas vezes a gente passa por alguém e a gente não pergunta, né? Bom dia, você está bem? Como vocês estão? Como você está, Ana? Você está bem? Não é? Mas nem sempre a gente faz isso. E sabe como que Mucho estava, crianças? Mucho estava doente. Mas Mucho estava doente porque ele estava com fome. Mucho, ele não estava se alimentando. Então Mucho estava com fome. Quem aqui já sentiu fome? Aquela fome que dói o estômago, que a gente fala, nossa, eu queria tanto comer alguma coisa que eu estou morrendo de fome. Todo mundo já sentiu fome, a tia também. A tia também já sentiu fome. Mas vocês sabiam que a fome de Mucho não era fome física? Sabe aquela fome de arroz, feijão, batata frita, McDonald's? Não era essa fome de Mucho. Mucho estava com fome e Mucho ficava triste. Vocês sabiam? Mucho andava triste porque ele não tinha amigos. Os pais não ligavam para ele, na escola ninguém ligava para ele. Ele não tinha amigo e Mucho foi se tornando cada dia mais doente. Mucho começou a se tornar um menino rebelde, que falava palavrão, que não obedecia aos pais, que não obedecia aos professores, que não obedecia às pessoas. Sabe o que aconteceu, crianças? Quando a gente trata outra pessoa mal, o que essa outra pessoa faz? Ela vai se afastando, não é mesmo? Então as pessoas já não queriam mais ficar perto de Mucho, porque ele já não estava mais legal para ficar perto, porque ele era uma criança que não era mais obediente, que xingava as pessoas, que batia nos coleguinhas. Então as pessoas andavam se afastando de Mucho. E sabe o que acontecia, crianças? Mucho, ele chorava muito. Muitas noites, Mucho molhava o seu travesseiro porque ele não aguentava de tristeza. Ele não queria ser aquele menino mau que ele estava sendo, que brigava, que xingava, que desrespeitava. E as pessoas foram se aproximando e ele foi ficando cada vez mais sozinho. Porque Mucho, ele continuava
Por que será que Múcio continuava com fome? Se a fome que Múcio sentia não era carnal. Ele sentia uma fome espiritual porque ele não conhecia, crianças. Sabe quem que ele não conhecia? Ele não conhecia Jesus. Porque ninguém falava de Jesus para ele. Ele conhecia muitas pessoas que estavam alimentadas, cheios da palavra, que estudava, que ia na igreja. Mas como aquele menino era muito rebelde, fazia muitas coisas erradas, o que as pessoas faziam? Ninguém parava para falar, Múcio, olha, vem cá. Não, as pessoas simplesmente não queriam ficar perto. E aquelas pessoas que se alimentavam da palavra, que deveria ir atrás de quem? De Múcio, para falar de Jesus para ele, elas não falavam. Então Múcio, ele estava cada vez mais enfraquecido. E Múcio estava se sentindo cada vez mais. E a enfermidade de Múcio foi começando a tomar conta da sua carne. Múcio já não conseguia mais andar sozinho. Ele precisava da ajuda de uma. Por quê? Porque ele não estava se alimentando. Então, quando ele não estava com o espírito alimentado, ele não conhecia Jesus, ele era rebelde, ele não queria saber das pessoas, ele foi se isolando, ele foi se trancando no quarto, e ele só queria chorar e falar aquilo ele não entendia, porque ele não queria ser rebelde, ele não queria tratar as pessoas mal, ele não queria fazer aquilo que ele estava fazendo, e ele não entendia o porquê que ele não conseguia fazer diferente. Sabe, crianças, às vezes, nós estamos perto de muitas pessoas, não é verdade? Quem lembra o nome dele? Vocês sabem o que significa o nome dele? Ele é em espanhol. Múcio significa muitos. Muitos de nós estamos... Como que nós estamos, muitos de nós? Faminto, com fome. Por que nós estamos com fome? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, essa que nos ensina, que nos alimenta. Ninguém veio para falar de nós. Ninguém veio para falar para Múcio que existia um alimento. E este alimento, quem dele comesse jamais sentiria fome. É o pão da vida. Este chama-se quem? E como que nós nos alimentamos? Ouvindo a palavra de Deus. Então nós só conseguimos se alimentar do pão da vida quando a gente se alimenta da palavra. Mas Múcio não tinha isso. Então ele continuou. Então Múcio, ele foi se enfraquecendo. E aí, crianças, Múcio, ele já não enxergava mais. Ele ficou cego. E sabe qual era a cegueira dele, crianças? Não é igual a tia que precisa usar óculos. A cegueira dele era espiritual. Ele estava no escuro. Ele estava mergulhado no pecado. E o que a Bíblia fala para nós? Que o pecado nos separa de... E o pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele nos deixa aprisionado. A gente não vê saída. A gente olha para todos os lados e não consegue sair porque o pecado nos prendeu. E quando a gente não conhece Jesus, o que acontece? A gente não vê solução. E Múcio estava assim. Múcio estava preso ao pecado. Múcio se sentia fraco, doente, sozinho, porque todas aquelas pessoas que ele se aproximava fugia dele, porque Múcio era o quê? Mal educado, desobediente. Mas vocês sabem, crianças, por que Múcio é? Por que Múcio era assim? Porque ele não conhecia Jesus. Mas você sabia que muitos de nós temos culpa nisso? Por que, tia Ju, nós temos culpa nisso? Porque às vezes nós temos um coleguinha na nossa escola que dá muito trabalho.
Nossa, mas ele é muito rebelde. Ele briga com os professores, com os coleguinhas, ele é expulso da sala de aula, ele faz coisa errada. Muitas vezes, o que ele precisa, sabe do que é, crianças? Ele só precisa conhecer quem? Ele só precisa se alimentar do quê? Ele só precisa conhecer Jesus. Ele só precisa que alguém chegue para ele e fale para ele: olha, você é especial, Jesus te ama, ele quer te salvar. E quanto de nós fazemos isso? Quem de vocês quer mostrar para as outras crianças que Jesus é libertador, que ele morreu para nos salvar, que ele já pagou um preço que nenhum de nós somos capazes ou seríamos capazes de pagar, que é o preço da morte de cruz? Não é verdade? Mas aí, criança, eu vou contar para vocês. E quando nós achamos que nós estamos perdidos, que nós não temos solução, vocês lembram o que a tia Jo falou para vocês? O que nós precisamos ser? Qual foi o ID que Jesus deixou para nós? O que Jesus deixou? Qual foi a ordenança que Jesus deixou para nós? Qual foi? Ide. E o que mais Jesus falou? Pregai. O que Jesus mandou pregar? Foi pregue e martelo? Pregar o evangelho. E para quem que Jesus mandou pregar o evangelho? Para todas as criaturas. Todas têm que conhecer o evangelho. Mas para que isso aconteça, depende de quem? Só daqueles missionários que estão lá do outro lado do mundo? Depende de quem? De nós. O que nós precisamos ser? Semente. E nossa semente só dá fruto se nós fizermos o quê? Espalharmos. Nós precisamos espalhar e ser o quê? Exemplo. E Múcio estava desanimado, porque ninguém mais gostava dele. Ninguém queria saber de Múcio. Ele estava, ele já não suportava. Ele já não queria saber mais, porque ninguém gostava dele. Ele não conhecia Jesus. Então, o que ele conhecia era fazer coisa errada. Porque ninguém chegou para ele e falou assim: Múcio, Jesus te ama, não faz isso. Não. Então, para ele fazer coisa errada era natural. Por quê? Em casa, a mãe dele e os pais não ligavam para ele. Na escola, também não ligava. Os coleguinhas da rua, também não ligavam. Como que eu vou conhecer Jesus? Não tem como, né? E Múcio pensou. Ele ficou pensando e ele falou assim: olha, não tem mais jeito. Não há o que fazer. Ninguém gosta de mim. Eu sou mal educado, sim, mas eu não sei como fazer isso mudar. Eu não queria ser assim, eu queria ser diferente, eu queria ser um menino bom, eu queria ter amigos, eu queria ter minha família junta, eu queria que meus professores me elogiassem. Então, crianças, Múcio chegou aonde? Ele teve um pensamento terrível. Ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, eu estou doente, ninguém abre a mão para me ajudar, o que me resta é a morte. E então, eu vou fazer isso, amém? Porque eu estou doente e ninguém me estende a mão para me ajudar. Ei! Você, vem cá! Não faça isso! Mas ninguém gosta de mim. Não é verdade! Jesus te ama! Quem é esse Jesus? Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele pode restaurar a sua vida, te trazer alegria, te fazer feliz.
Ele pode fazer isso mesmo? Ele pode fazer tudo isso e Ele vai fazer. Se você o aceitar como seu Senhor e Salvador, Ele vai aceitar. Ele vai curar a tua enfermidade da carne. Ele vai curar a tua enfermidade do espírito. Ele não vai fazer comigo igual as pessoas fazem? Não, porque você é especial para Jesus. Então eu quero conhecer esse Jesus. Você quer conhecer esse Jesus? Então eu vou te mostrar. Quando você conhecer esse meu Jesus, este que cura, este que liberta, eu vou te apresentar o pão da vida. Este é o pão da vida, é aquele que liberta. A palavra diz que todo aquele que confessar e nele crer será salvo. E você será, porque você é especial. Jesus te ama. Ele me ama mesmo? Ele te ama. Quer conhecer esse meu Jesus? Quero. Eu estou muito feliz. Parece que está dando um abraço nele, tá? Eu estou muito feliz. Você pode ter certeza. Eu não me apresentei, né, Múcio? Me perdoe, eu me chamo Mariana. Gente, esta é a Mariana. É a pequena missionária. É aquele que todos nós precisamos ser. Aquele que vai atrás, que olha no outro e vê a dificuldade que o outro tem. E nós só podemos ver a dificuldade que o outro tem quando nós olhamos diferente. Porque se você olhar para o Múcio assim, você acha que ele não tem problema. Vocês acham que ele não tem dificuldade. Como nós passamos por muitas pessoas e achamos que elas não têm. Então nós precisamos ser a semente que o Senhor precisa que nós sejamos. Nós precisamos semear para os nossos amigos, para os nossos coleguinhas. Observem, às vezes o que eles precisam é de um abraço. E mostrar para ele que, ó, Jesus salva. Jesus é o pão. E depois que Múcio conheceu Jesus, ele aceitou esse Jesus, ele quis sair e contar para todo mundo quem era esse Jesus transformador que transformou a vida dele. Ele entendeu que a vida dele tinha valor porque Jesus amava ele. E não importa como nós estejamos, Jesus nos ama do jeito que nós estamos. E ele precisa que nós sejamos pessoas melhores. Mas isso acontece quando a gente ergue a mão e fala: Senhor, eis-me aqui, estou diante de Ti. E o Senhor pode trabalhar, transformar, curar, porque a minha vida pertence ao Senhor. E Múcio, finalmente, Múcio hoje ele é feliz. Porque ele encontrou, quem ele encontrou, crianças? Ele encontrou Jesus e ele aprendeu que ele deve se alimentar da... Porque quando a gente conhece Jesus e a gente entende que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, pode vir o que vier, a tempestade que vier, a luta que vier, pode vir um amiguinho brigar com vocês. Vocês vão olhar para ele e falar assim: não tem problema, Jesus te ama. E isso é o que importa. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Tira, tia, tira.